Essa estrada é como hipnose. Você tende a se acostumar com a estrada quando viaja por ela por tanto tempo. Tudo se torna um borrão de faróis e linhas amarelas e brancas no pavimento preto sem fim. Quase ninguém para, e acho que essa é a coisa mais difícil de se acostumar. Mas você não pode realmente culpá-los. Eles têm um destino, eles têm um veículo, eles têm uma vida. Mas eu? Bem, eu mal conseguiria lembrar onde eu estava. Eu estava andando por tanto tempo por essa estrada, tanto tempo, apenas caminhando e levantando ansiosamente meu polegar sempre que um veículo se aproximava, esperando contra todas as probabilidades que o motorista tivesse pena de mim e parasse no acostamento. Então, imagine minha surpresa quando finalmente aconteceu. Um carro amassado apareceu em um trecho particularmente desolado da rodovia, sem iluminação pública, cercado apenas por pinheiros intermináveis e as estrelas cintilantes acima. Ao passar, vi as luzes de freio e senti uma faísca de esperança acender dentro do meu peito. E assim, eles ligaram o pisca-alerta e foram para o lado. Eu mal podia acreditar na minha sorte. Em minha excitação, eu me apressei. Ao me aproximar, vi que a janela do lado do passageiro já estava abaixada. "Ei!", uma voz amigável chamou. "Para onde você está indo?" Deveria ser uma pergunta simples, mas não era. A minha mente ficou completamente em branco quando me inclinei para responder. "Meu Deus, Simone, dirige! Dirige!" O passageiro estava me encarando com terror, talvez repulsa, com os olhos arregalados. "Que merda é essa?" Veio sua resposta em pânico, uma vez que ela me viu de relance. "Anda, dirige!" Ele gritou. "Que porra é essa, Nate? Por que ele não tem rosto? Puta merda, que porra é essa? Vai, Simone, acelera, porra, anda rápido!" Pneus cantaram e os faróis, mais uma vez, iluminaram a estrada estéril enquanto o carro acelerava, abandonando um caroneiro solitário e confuso olhando enquanto o deixava cada vez mais para trás. Eu o observei pelo retrovisor, ficando cada vez menor, até que ele era apenas um pontinho que desapareceu atrás da colina que começamos a descer. Os nós dos dedos de Simone ainda estavam brancos ao redor do volante enquanto ela acelerava muito além do limite de velocidade. O que foi isso? O que era aquela coisa?" Ela perguntou, a sua voz tremendo incontrolavelmente, seus olhos marejados. Eu coloquei uma mão sobre a dela, dando-lhe um aperto suave. "Eu não sei, meu bem. Eu realmente não sei." Eu respondi, soltando um longo suspiro. "Mas se foi. Ficou para trás." Nós nos aventuramos em silêncio, cada um de nós ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Mantive meus olhos do lado de fora da janela, espiando meu reflexo entre as estrelas cintilantes e os pinheiros que passavam. Vai levar tempo, mas eu sei que eventualmente eu vou me acostumar com o meu novo rosto. Da mesma forma que Nate vai esquecer que um dia ele já teve um. A dieta da minha esposa. A minha esposa cresceu com uma criação bem religiosa, mesmo que um tanto relaxada, de uma igreja batista superior. A maior parte de sua vida, ela não ligou muito para a religião. No entanto, nos últimos tempos ela se aproximou de suas raízes religiosas, principalmente por causa de alguns colegas de trabalho que também são da Batista. Agora, ela é muito mais ortodoxa sobre as coisas. Como você pode ou não saber, a estrita observância da Batista Superior indica comer proteína humana uma vez por quinzena. A minha esposa não cresceu seguindo isso, mas recentemente decidiu fazê-lo. No entanto, nos primeiros meses, ela começou a manifestar sintomas neurológicos, perda de memória temporária, mudança de personalidade, ficava toda antipática no final do dia e às vezes perdia a orientação espacial.
Fomos ao médico dela e ele a diagnosticou com síndrome de Daller. Ela é alérgica à proteína humana. Eu pensei que isso seria o fim de sua ortodoxia recém-descoberta. No entanto, seus colegas de trabalho a convenceram a continuar. Agora, seus sintomas não são tão ruins quanto os da síndrome de Daller, mas sou eu quem tem que lidar com as consequências da sua condição a cada 2 semanas. Então, sem dizer a ela, eu comprei o substituto de carne que eles fazem para aqueles que não podem usar a coisa real. O pacote diz que eles seguem as diretrizes religiosas para fazê-lo, então não deve haver nenhum problema lá. A única diferença é que é proteína de porco. Coloquei o substituto em sacos de congelamento e não disse a ela que não era a coisa real. Da vez seguinte em que ela teve que comer aquilo, ela estava perfeitamente bem, sem sintomas, sem nada. Bem, aparentemente isso era um problema. Ela contou a seus colegas de trabalho que seus sintomas desapareceram, e eles lhe disseram que isso não era possível e a deixaram desconfiada. Ontem, ela me confrontou e acabei dizendo a verdade. Ela enlouqueceu e começou a gritar comigo e a recriminar que eu nunca tinha respeitado sua fé, nem entendido o que isso significava para ela. No final das contas, ela nem percebe o que está acontecendo quando está tendo um episódio de Daller. Enquanto isso, eu tenho que ficar de olho nela, limpar depois que ela se alimenta e só encostar nela quando ela não aguentar mais o sol entrando pela janela. No dia seguinte, ela não se lembra de nada, mas eu sim. Agora ela não tá falando comigo. Eu espero que ela entenda os sacrifícios que eu faço por ela. Fomos criados à imagem e semelhança. Os fracos foram descartados. Esse sempre foi o caminho e sempre seria. Uma geração de demônios se afastou para abrir espaço para a próxima. Cada vez mais, tornava-se ainda mais difícil. Os demônios tornaram-se mais numerosos e Satanás, mais ligado a eles, tornaram-se mais espertos, mais conscientes de suas próprias ações, mais perigosos. Eles nem são maus. Satanás disse a Deus: é um lote ruim, um passo de involução ao longo do caminho da evolução. Foi um argumento convincente, mesmo que Satanás quisesse dizer isso como uma lamentação. Ele gostaria que eles fossem mais maus. Então, ele não teria que substituí-los ainda. Eles estão apenas enganados, disse Satanás, muito interessados em bem-estar comum e bobagens como essa. Droga. E Deus tinha pena deles. Ele tinha pena de sua forma infeliz e membros moles. Ele tinha pena de seus olhos fracos, seus narizes salientes. Ele tinha pena de como seu sucesso viria apenas se eles separassem seus próprios interesses para o bem do resto. Satanás tinha realmente criado uma monstruosidade. Então, para os demônios, Deus presenteou um planeta e um livro, e deixou-os ao seu destino. Ele fez seus negócios, e os demônios fizeram os deles. Satanás cresceu sua nova geração de demônios, os descartou e cultivou outro. Foi sobre um cálice de hidromel, enquanto 2 imortais sentavam-se em seus respectivos tronos, que o tema desses demônios ressuscitou. O que você fez com essa geração? Satanás perguntou. Aqueles que você teve pena, acrescentou com uma risada. Deus acariciou sua barba. Ele tinha se barbeado naquela manhã. Eu lhes dei um planeta, mas nunca chequei de volta sobre eles. Eu me pergunto, o que poderia ter acontecido? Eles tinham potencial, sabe? Talvez porque você não os deu o mal que você poderia dar. De nada, disse Satanás com um sorriso. Ei, vamos visitá-los? Satanás queria as terras perdidas. Deus queria a glória.
Satanás não desejava nada além de destruição, que o planeta que Deus lhes tinha dado estaria obsoleto e morto, e apodreceria de dentro para fora como uma velha maçã. Deus não buscava a perfeição, mas o sucesso teria sido o suficiente. A fumaça das cidades imponentes decepcionou os dois. Satanás, porque os demônios sobreviveram, quase bem-sucedidos. Quase. Deus, porque eles finalmente se voltaram para destruir uns aos outros de verdade. Eles sempre fizeram isso, como ele aprenderia com os anais de sua história, mas agora eles se tornaram capazes de destruir um ao outro inteiramente. Deveríamos ter esperado mais alguns anos, e eu teria sido feliz como uma harpa vivendo aqui, disse Satanás. Eles vagavam por escombros e através de vidas quebradas, cidades moribundas e almas amaldiçoadas, como dois velhos amigos onipotentes, lado a lado, olhando aquele projeto que eles tinham deixado para si mesmos. Eles vagavam em direção aos cânticos vindos do edifício íngreme com a cruz em cima dele. O sangue manchou os degraus da frente, pingando como lágrimas vermelhas no chão. Lá dentro, os demônios rezavam. Eles estão orando por você, disse Satanás enquanto paravam e ouviam. Deus balançou a cabeça. Eles não poderiam estar fazendo isso. Isso significava o quê? Que pelo nome dele, eles justificaram tudo o que tinham feito? Satanás riu. Eu disse que você deveria ter deixado todos eles morrerem quando teve a chance. É apenas uma questão de perspectiva. Eu namoro o Mark há mais de 3 anos e a única coisa que eu odeio nele é o fato de que ele está constantemente tentando me fazer comer. Ele é um feeder. Já ouvi falar de pessoas como ele que obtêm algum tipo de gratificação sexual vendo outras pessoas comerem. Eu ganhei muito peso desde que começamos a namorar e eu tenho tentado perder o excesso de peso ultimamente. Acordei ontem e encontrei ele ali com comida nas mãos. Ele tentou me forçar a comer e depois ficou bravo comigo quando eu recusei. Ele saiu furioso e tá se recusando a falar comigo até que eu como o que ele fez. Sinceramente, eu não quero engordar mais, pois minhas roupas estão ficando um pouco apertadas em mim. Eu tô realmente preocupado com a minha namorada, pois ela quase não come mais nada. Eu cheguei em casa ontem para encontrá-la inconsciente no chão depois de desmaiar de fome. Eu tentei fazê-la comer alguma coisa, mas ela me disse que não estava com fome. Eu não suporto ver alguém que amo morrendo assim. Eu gostaria de saber o que fazer.